Eu vou começar esse podcast com uma pergunta. Como é que a gente resolve a saúde no Brasil? Pergunta difícil e não vou conseguir te responder aqui nessa hora. Mas eu posso te falar que eu estou tentando. E estou na terceira tentativa com bastante perseverança. Acho que tem chance. Acho que tem chance no planeta. Acho que muita gente precisa estar alinhada na mesma visão, no mesmo conceito de geração de valor para a cadeia. E quando eu falo cadeia, é paciente, sim, prestador, fonte pagadora, empresa, todo mundo envolvido nesse negócio. O que existe, infelizmente, desde quando eu entrei na saúde, muitas coisas permanecem iguais. Então tem um desafio de inovação, mas eu acho que talvez, eu não vou nem falar tecnologia, porque se você tivesse a cadeia de valor alinhada, talvez tecnologia não faria tanta diferença no sentido de... Porque é tão quebrado, e você pode colocar toda a tecnologia existente no planeta numa cadeia quebrada, você está digitalizando algo quebrado. Né? E eu imagino que você já deve ter escutado muito isso de empresa que vai tentar digitalizar a cadeia de supply chain de alguma coisa, mas os incentivos são os mesmos, e aí você está digitalizando algo quebrado. Então, é uma experiência quebrada digital. E aí você nunca encontra sustentabilidade financeira no final da história. Então, eu penso que se todas as partes estivessem alinhadas, e aí você traz tecnologia em cima disso, que é um pouco do que a gente está buscando na SAMI, aí você tem uma chance. Então, eu gosto de pensar que a gente tem uma chance, né? Estou na terceira jornada, não gosto de pensar que eu sou um insider da saúde, mas eu vim com uma cabeça aberta, posso compartilhar um pouco da minha primeira e segunda experiência depois, mas nessa linha de fazer algo sustentável e que funcione para todo mundo, né? Então, sempre tive nessa missão de trazer acesso, de trazer sustentabilidade. Eu acho que na SAMI é botando tudo junto. Sim. Big Deals Talks, o podcast do Investidores VC, onde grandes negócios encontram grandes mentes. Para todo mundo que está escutando a gente, é empreendedor, é startup e está em busca do seu investimento, a gente tem o Fundadores VC. É nossa imersão para os fundadores. 2 dias, com todo aquele capricho, aquele carinho, ensinando tudo que esse empreendedor precisa saber para captar o cheque dele ainda em 2023, hein? Isso é importante. A gente confia tanto no nosso taco que a gente acredita que essas startups vão sim conseguir captar 6 a 9 meses pós ter feito a imersão, que foi o que aconteceu com a primeira turma. Então, fique sabendo mais, acessa @investidoresvc, 1 a 2 de dezembro, turma 2 do Fundadores. Chegou a hora de você captar investimento. E se você caiu de paraquedas aqui com essa pergunta, saiba então que na minha frente está Guilherme Berardo, que é cofundador e CEO da SAMI. Então o nosso papo vai ser sobre saúde. Se você não sabe muito bem ainda como que esse mercado está passando por uma revolução, provavelmente você já teve que depender da saúde, provavelmente já teve que ter um plano na vida ou não. Independente disso, existe uma nova revolução, que são as startups que estão tentando trazer essa resolução, essa pacificação para todo esse ecossistema que envolve a saúde, com mais tecnologia, com mais humanização, com um trabalho entendendo justamente quais são as dores e os principais pontos de ataque, mas com muitos desafios de um país que não é fácil ter saúde, principalmente empreender na saúde. Empreendedor Endeavor, estudou nos Estados Unidos, tem muita história para contar, então começa contando para mim quem é o Guilherme, como é que foi essa trajetória para chegar até a SAMI, para a gente entender o background antes da gente entrar na saúde, propriamente dito. Se bem que o background é a saúde também, né? Eu vou aqui do começo, sinta-se à vontade para interromper ainda. Eu morei bastante tempo nos Estados Unidos, morei 9 anos lá, trabalhei no mercado financeiro, vi alguma coisa de saúde lá, assim, muito no alto, né, vi transações e tal, foi algo que me chamou a atenção.
Mas me chamou a atenção naquele momento de um viés muito mais de estratégia financeira, um setor interessante, quebrado no sentido não funcional, Sim. e aquilo ficou na minha cabeça. Passou vários anos e voltei para o Brasil, e quando eu voltei para o Brasil, eu ia trabalhar no mercado financeiro. Não vou falar que eu conheci meu cofundador da primeira empresa, porque ele era meu tio. É meu tio, né? E aí, nessa conversa, ele estava... Eu tinha visto um pouco do que nos Estados Unidos eles chamam de post-acute care, né? No Brasil, você tinha hospital e home health care, você não tinha nada ali no meio do caminho. E foi isso especificamente que eu tinha visto quando eu estava nos Estados Unidos. E aí, quando eu voltei para o Brasil, meu sócio estava falando, olha, eu estou querendo montar um negócio aqui que fica entre hospital e home care, não sei o que. Eu falei, me conta mais sobre isso, né? Assim, é uma longa história. No final, me parecia aquilo que eu tinha visto. Eu chamo ele de Doc, né? Eu falei, Doc, você quer fazer um post-acute care? Ele olhou para mim e falou, que diabos é post-acute care, né? Falei, pô, é um negócio que você está me descrevendo, essa né? ponte aí. Só que ele estava me descrevendo, e aí eu acho que é legal, né? Do ponto que problema você quer resolver, né? Sim. E ele estava me descrevendo um problema real no Brasil, da forma que funcionava. Então, você tinha um paciente que ele estava no lugar errado, na hora errada, ao custo errado. Então, é um paciente em reabilitação, em cuidados paliativos, enfim, que permanece no hospital por muito tempo, sem a necessidade de estar lá. Então, você tem impactos clínicos, impactos sociais e você tem impactos de custos lá, né? É um pacote de coisas. E esses pacientes, muitas vezes, ficavam no lugar errado, no tempo errado, ao custo errado e muito disfuncional. E ele estava me descrevendo esse problema. E eu vi, quando eu estava nos Estados Unidos, eu tinha visto esse setor e falei, putz, é isso aqui. Ele olhou, não, é isso mesmo, né? Depois de muitas conversas. E a gente começou um negócio que era uma casinha lá no Alto de Pinheiros, que tinha 19 leitos. Aqui eu posso escrever um livro dessa história, né? Hoje a gente está com... Né, eu estava com o meu sócio ontem, que é um dos investidores lá no começo. A gente está com 12 hospitais, uma plataforma de home care e tudo mais nesse negócio. Mas começou com 150 mil reais. Caramba. Assim, scrap, sem dinheiro, sem nada. Isso é 2008, então não era um business de tecnologia. Mas o mercado de capitais brasileiro para early stage, ninguém nem sabia o que era isso, né? Então, assim... 2008? 2008. Eu não tinha feito meu primeiro investimento ainda. Só fui fazer em 2010 para 2011. Então, assim... Não era mato. Não, mato. Não tinha nada. Não tinha nada. Dinheiro você liga para sua avó, para seu tio, né? Friends and fools, né? E foi assim mesmo que nós fizemos. Mas deu certo, né? Deu certo porque... Talvez... Por que deu certo ali? Que a única coisa que eu entendia naquele momento, quando eu voltei para o Brasil, era... Eu conseguia ler o P&L de um hospital, né? Saber como é que o DRE de um hospital funcionava. E mesmo hospital americano tal, mas no Brasil especialmente disfuncional, você via lá que tinha um bom pedaço era material e medicamento, né? E você fala, poxa, mas no hospital te presta um serviço, né? Por que esse cara está sendo remunerado tão... Um bom pedaço da margem, da receita vinha de material e medicamento. Então, pensa aqui do meu ponto de vista, você... vem ser tratado comigo, mas eu ganho dinheiro, quanto mais drogas, procedimentos eu fizer, mais eu ganho. Então, assim, qual é o meu incentivo? E eu ficava pensando, pô, esse negócio aqui deveria ser mais serviço, tudo bem ter lá material, a margem, mas né? deixa eu cuidar mais de você e menos entupido de coisa. Esse é um negócio de serviço e eu preciso ser remunerado pelo valor dessa entrega. E aí lá no começo, e aí eu gosto de fazer reflexão, porque eu estou sempre andando em eventos, e a turma fala de value-based care, né? E continuar falando exatamente a mesma coisa que estava falando há 20 anos atrás e nada mudou, né? Muito pouco mudou. E aí, quando a gente montou a empresa, eu pensei assim, Doc, a gente deveria ser remunerado sem o menor entendimento do que eu estava fazendo, do ponto de vista de value-based care ou o que seja. Eu só falei o seguinte, se a gente for remunerado todos os dias que o paciente estiver internado aqui por um valor fixo, então
em algum dia a gente vai ter margem, outro dia a gente vai ter margem negativa, mas quem estiver nos remunerando tem uma previsibilidade do que está acontecendo. Então, isso é só um pedaço, né? Depois esse negócio foi evoluindo para desfecho clínico e tudo mais. Mas naquele momento era inovação, né? Sim. Mas eu não estava nem pensando do ponto de vista de inovação, eu só pensava, pô, isso aqui faz sentido. Porque eu estava observando, a gente recebia, né, tentando fechar contrato com grandes operadoras e tudo mais. E aí eu comecei a olhar e falei, putz, se eu cobrar... Eu sei que eu consigo comprar essa aspirina a 10 centavos. Aí eu estou olhando a tabelinha aqui, opa, eu consigo biletar essa aspirina a 20 reais. Grosso modo, tá? Mas assim, tem dessa natureza as margens que você consegue encontrar no modelo de remuneração que eles chamam de fee for service. Quando você olha aquele negócio, você fala, pô, isso aqui dá mais dinheiro que qualquer coisa, né? Porque você compra 10 centavos e põe a margem que você quiser e cobra lá. E ninguém contesta, né? Valor de procedimento e de materiais, né? É que você entra numa discussão de protocolo, aí depois a operadora vem glosa, tem uma confusão. E cada médico tem a sua autonomia. Exatamente. Não tem... Então, eu pensei assim, putz, se a gente conseguir dar previsibilidade, se o lado de lá entender que eu não tenho incentivo, né, que eu estava descrevendo, putz, ficar colocando material e medicamento, porque é ali onde a margem está, talvez esse cara vá gostar da gente. E foi assim que eu comecei na saúde, né? E era um negocinho de 19 leitos, depois aí a gente foi para um prédio de 50, depois mais 50, e foi indo, que é um pouco do conceito desse... da Premium Care, que agora a gente mudou de nome, chama Rede Altana, mas a gente fazia cuidados paliativos, agora, né, bem segmentado, cuidados paliativos, hospital de transição, então para paciente que precisa de um processo de reabilitação bem complexo, ele não consegue sair do hospital e ir para casa, então ele vem, fica com a gente lá 60, 90 dias e vai para casa. E o longa permanência clássico, que é um perfil de paciente estável, mas numa condição bastante crítica, e aí ele permanece lá com a gente com um tempo de permanência um pouco maior. Eu não lembro exatamente, eu estou bem longe da operação lá, mas... Mas na época não era SAMI. Não, isso chama Premium Care, Clínica Premium Care. Que foi esse início, nesse gap aí que você falou, cara, tem um espaço entre o hospital e o home care, que é esse gap que você me falou do velho... Post-acute care. Como é que é o nome? Post-acute care. Post-acute care. Porque no hospital você faz o acute care. Então, depois do hospital, você faz o post-acute. Perfeito. Então, é para pacientes, não é tipo, você vai lá e faz uma cirurgia de apêndice, você faz e volta, né? Uma pessoa, dá um exemplo específico aqui, né? Uma pessoa tem um acidente catastrófico, está em ventilação mecânica. Perfeito, ela precisa ter um lugar que não... Entendi. Aí no hospital, o que acontece? O hospital salva a vida, estabiliza a vida. Mas é caro ficar aquele cara lá estabilizado. E não é nem uma questão de... Óbvio, aqui valor, assim, a diferença é grotesca, mas é mais importante o processo de reabilitação, porque todo o capital humano que a gente desenvolve lá dentro dessa companhia é para reabilitação. Que é diferente do capital, trauma. De trauma e salvar a vida. Perfeito. Então, assim, estabilizou, Perfeito. ele transiciona. Então, só dando um pouquinho mais de contexto de como é que esse modelo funciona. Então, ali eu comecei a ver, putz, a saúde está quebrada, né? Assim, você consegue trazer mais eficiência, mais transparência. Eu acho que transparência é um pedaço importante dessa conversa. E comecei a minha aventura ali. Então, esse foi o meu primeiro negócio. Fiquei como executivo até 2014. Não, então rodou bem. Começou com 17 leitos, cresceu, virou não sei quantos hospitais. Eu saí de lá, ainda sou sócio, nunca vendi e tal. Eu saí de lá, a gente estava com 4 unidades, agora está com 12. Até eu perguntei qual o tamanho do número de leitos, esqueci o número de leitos, mas a gente está abrindo. E por que você saiu dela? Porque eu fui montar outro. Olha aí. Qual foi o problema desse outro? Qual foi a inquietude por trás desse outro? A inquietude foi... Eu observei um negócio... Aí tem uma super lição aqui na minha segunda jornada, que foi estar com a tese errada no timing... Com a tese certa no timing errado. Isso faz diferença. E eu estava vendo atenção primária naquele momento, né? E eu estava vendo especificamente, né, nos Estados Unidos, e você consegue olhar coisas, né, sempre tem aquela discussão, você consegue tropicalizar coisas, né, fazer copycat de outros mercados. Eu acho que sim, tem diferença. O mercado de saúde, especificamente brasileiro, é muito similar ao setor privado, muito, 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 muito similar.
E lá tinha um modelo que eles chamavam de Minute Clinic, depois foi vendido para CVS. Que nome bom, Minute Clinic. Minute Clinic. Muito bom esse nome. E foi vendido para a rede de farmácia CVS, acho que todo mundo conhece, né? Seria... E aí lá dentro da CVS, lá atrás tem um negócio que chama Minute Clinic, que é um walk-in, né? Você vai lá e fala, putz, estou com dor de garganta. Dentro de cada uma delas, sim. Isso. E isso começou, sei lá, no começo de 2000, um cara chamado Rick Krieger, que era meu sócio também, e ele montou boxes dentro de mercados. E aí, qual que era a tese dele? Isso é genial. E sempre, do ponto de vista... De primeiro atendimento, né? E aí, você tem uma estatística que roda aí no mercado, qualquer sistema de saúde em geral, especialmente modelo mais privado, igual o nosso, igual o americano, que por volta de 70% de tudo que acontece dentro de um pronto-socorro não deveria estar lá. Sim. Então, de novo, né, a história do paciente errado, no lugar errado, ao custo errado. Perfeito. Porque aqui você afeta também do ponto de vista clínico, né? Por que você vai num PS? Lá tem gente doente de verdade. Então, você fica exposto a algo. Total. E aí, ele olhando essa estatística, falou, cara, isso aqui está errado, né? Além da inconveniência. Falou, putz, eu vou botar essas pequenas clínicas dentro de mercados. E, putz, ele fez 5, 6, 7, 8, de repente foi para 90. Explodiu. Aí a CVS entrou no meio do caminho e falou, cara... minha. É minha. Exato. É minha. E aí aquilo ficou bastante... Eu falei, caramba, tem um negócio aqui no Brasil nesse sentido, né? Aí eu comecei, então, a partir da primeira empresa, esse negócio de montar coisa... A estabilidade, para mim, eu não consigo, eu preciso de caos, crescimento, eu preciso de desafio, e aqui eu estava um pouco entediado. E aí estava olhando esse negócio, falei, putz, eu vou tentar fazer algo similar aqui, tropicalizado, porque tem questões regulatórias. Lá eles usavam, tem uma figura que chama Nurse Practitioner, que ela pode prescrever, é uma enfermeira, né? É uma enfermeira com um ano a mais, e ela consegue prescrever algumas coisas. Legal. Então... Aqui no Brasil? Não existe. Não. Aqui você precisa de médico. E a gente fez... E aquele lance da farmácia que o enfermeiro às vezes te recomenda qualquer remédio? Só aqueles que não precisam de receita, né? É mais ou menos similar, tá? Assim, a diferença é que o curso de enfermagem, esse de Nurse Practitioner, se eu não me engano, é um ano a mais de enfermagem, e aí ele pega um pedaço da clínica médica, por isso que ele pode prescrever, entendeu? Os americanos são muito inteligentes em fazer todas as profissões terem o seu jeito de crescer, né? Exatamente. Isso é muito smart. Porque você acaba reduzindo o custo. Né, deixa esse cara fazer o primeiro atendimento. Exatamente. E aí eu falei, putz, eu acho que aqui vai funcionar esse negócio. E aí é um pouco do timing errado, né? A gente começou isso em 2015. Tentou isso no mercado 2016. também? Tentou esse mercado? Ou tentou em dentro drogaria? do metrô. Olha! Dentro do metrô. Bom Mas eu acho que é a fluxo. estratégia errada. Eu também achava um bom fluxo. E é um ótimo Só fluxo. o cara não tem tempo. Momento errado de compra. Momento errado de... Ele tá... Então, e acho que tem uma questão de conceito, tem uma série de coisas, né? Então, a gente seguiu um pedaço da estratégia que eles fizeram nos Estados Unidos, mas eu acho que a linha mais importante para a gente ficou claro é que isso aqui é um produto para a operadora de saúde. Então, se eu consigo fazer esse primeiro atendimento, coordenar ali para frente, aí tinha um pedaço digital na parte da entrada que a gente estava trabalhando, mas eu batia... E aí, eu acho, talvez o pedaço da minha frustração e de ter participado aqui do zero, né, construindo a SAMI, junto com o Vitor, é a inquietude do que eu passei ali. Então, eu estava com uma visão de atenção primária e eu sentava com várias grandes empresas e muitas delas falaram, eu não preciso de atenção primária, eu não preciso, né, não entendo o valor desse negócio. Claro. Já estava acostumado com 0 ponto, não sei quantos % de margem anual que o negócio dava. Não vai mudar nada aqui, é vírgula. Existe, né, no mercado tradicional, existe muito receio de você fazer mudanças e testar, então, esse é o processo que... Não sei quem usa muito esse termo, mas eu escutei o Vitor falar que chama Death by Pilot, né? Então, você é uma empresa grande e eu não sou nada e eu estou falando com você, eu falo, cara, me dá essa chance. E aí fica enrolando, o contrato, aí vai no ligo, 2 anos depois, eu tenho $1 milhão na conta, acabou. E aí, né, eu fiquei aqui esperando um piloto que nunca aconteceu. Já vi muita startup morrer por isso. Morrer por isso, exatamente. Eu morri por isso, tá? Então, mais uma.
Então, a gente tinha um modelo que era privado, que era esse walk-in. Tinha uma das nossas operações que estava funcionando bem, mas era uma de 5. E aí eu estava conversando com várias empresas grandes, e aí tinha uma... Né, não, a gente não precisa, né, esse negócio, não entende o modelo. Enfim, tá bom. Aí, o negócio fechou, não deu certo. E aí a gente já estava montando a SAMI. Aí eu fui conversar com várias dessas mesmas pessoas, e uma das primeiras perguntas é: cadê o negócio de atenção primária? A gente está precisando muito. Aí você fala, pô, né? Agora? Agora, né? Agora. E aí, eu acho que vieram empresas na sequência que deram certo. Tem uma empresa, não vou mencionar, que foi vendida e tudo mais. E aí esse cara falou... assim, eu achei bem legal. Falei, pô, se você não tivesse vindo primeiro, eu não tinha feito. Sim. Eu falei, caramba, cara, então me dá umas ações aí, né? Me dá um pouquinho, porque eu gastei, pô. Custou muito abrir esse caminho, né? E no meu primeiro business também foi, né? Não existia nada disso. Então eu estava falando de... agora aqui eles chamam de cuidado de transição. Eu não sei exatamente o nome, de post-acute care. Uhum. Ninguém sabia o que era. Eu era um moleque lá com 26 anos, Sim. falando que eu tinha um hospital, então, né, mas eu consegui abrir esse negócio e foi indo. E quando eu estava no Doutor Agora, né, nesse negócio de atenção primária, eu estava na mesma situação de abrir. E aí você fica pensando, né, o cara que abre... o primeiro, né, o first mover advantage, sabe o que você está fazendo, né? Você está abrindo o mato alto, você está abrindo o mato para o cara de trás vir, que Sim. ele já vem com... seus aprendizados. Ele já vem com todos os aprendizados e com os erros, e ele vem atrás. E você já vai, né, deixando o mercado um pouquinho mais morno e mais preparado para escutar a mesma coisa de novo, assumindo que você esteja resolvendo um problema. Sim. E aí veio essa explosão de coisas de atenção primária. Tem um monte de empresas de atenção primária que veio na sequência. Muito mais, a digitalização ajudou bastante. Eu estava tentando fazer um pedaço lá, mas tem muitas dificuldades, né? Tinha muitas dificuldades do ponto de vista regulatório, o que você pode fazer? Pode fazer telemedicina? Não, obviamente não podia, não. Eu estava tentando fazer um negócio do check-in online, tipo um symptom checker. Legal. E aí, a hora que você chegasse lá na porta, eu já sabia já está tudo preparado para ser um atendimento mais eficiente possível. Cortar o tempo perdido E aí eu não posso fazer perguntas, sabe? Então tinha um monte de coisa regulatória ainda que estava muito nebuloso. E tem esse pedaço do Death by Pilot. Então eu falava com grandes empresas, eles não precisavam, né? Que legal, vamos ver. Queremos saber. Vamos ver, exatamente. E aí você tem aquelas conversas com o grande CEO. Um monte de CEO e diretor. Exato. Você agora vai, não vai porra. E não vai para lugar nenhum. Então, isso eu já vi muitas vezes. Muitas vezes. Eles só querem saber o que está acontecendo, né? Então, status quo é confortável e tá lá, e é muito difícil. E aí eu conheço o Vitor ao longo fechando o segundo negócio, e o Vitor estava vendendo o negócio dele, eu estava quebrando, e aí por isso que eu estava mencionando aqui antes da gente começar a gravação, cara, eu estava num sentimento... E acho que é o bom para empreendedor aqui, né? E eu estou falando de 2018, por aí, 2017, 2016, alguma coisa assim, 2017, 16, 17. E aí que eu trouxe para você da maturidade na empresa fechar. Cara, quando eu converso com investidores mais sofisticados brasileiros ou de fora, principalmente investidor americano, eu já escutei muito, assim, tem a mesma tese... empreendedor, sei lá, multiple times lá, e um cara que quebrou 2, 3 vezes. O dinheiro vai aqui, não vai aqui, né? Por quê? Porque esse cara já aprendeu muito mais. Sim. A chance de sucesso aumenta. Só que aqui, puta, cara, eu tava num negócio de derrotado, entendeu? Derrotado. Você sai meio fudido, porque você passa tanto tempo falando que você é aquilo, que quando você dá errado é como se você tivesse dado um pouco errado também, né? Mas deu errado, e tudo bem. Mas o negócio deu errado, você não. Exato, e tudo bem, e tudo bem. E aqui tem uma conotação ainda muito negativa. Esse cara quebrou. Você vai botar o dinheiro lá, esse cara quebrou. Sim. E também tem a ver com os investidores que estão na mesa. E eu tinha investidores com mais ou menos maturidade. E também olhando um pouco dessas experiências, e eu acho que é um negócio legal para... trazer maturidade para o ecossistema e na linha do que vocês fazem aqui,
é do investidor entender qual o papel. E eu acho que tem uma geração, você já deve ter visto, tem uma geração ou uma cultura em algum momento dessa história aí dos últimos 15, 20 anos, que é do investidor assim, quanto pior, desculpa a palavra, quanto mais ferrado você, empreendedor, tiver, mais fudido, cara, você está afundado e eu sei que você está comprometido com o negócio. Isso. E é diametralmente ao contrário, cara, você está matando o cara que está tentando fazer algo diferente. Então você não pode matar. A única coisa que você não pode fazer como investidor é não matar esse cara. Porque ele é o único cara que vai conseguir levar para frente. Se der, é o único, se cara. Alguma coisa. Exatamente. Exatamente. Mas geralmente esse investidor ele quer matar. Porque o investidor anjo, não investidor anjo, o investidor que acha que investimento anjo é igual a investir em qualquer coisa, ele geralmente é o investidor dono. Isso. Ele acha que ele consegue dominar mais do assunto, que ele tem que meter mais o dedo, que ele tem que ser executivo. E a gente sabe como é que executivo cobra outros executivos. E não é assim. Então, cara, tem um pedaço aqui dessa jornada dos últimos anos de perfil. De encontrar as pessoas para fazer a jornada exatamente. junto, né? E aí isso é muito ruim. Então eu fiquei, cara, encontrando o Vitor ali, eu tava no... Tudo bem, minha primeira empresa já estava num caminho super claro, lá indo super bem. Mas a moral, né? Não, cara, assim. E aí você fala com gente, sabe? Aí tem essas conotações negativas. E aí foi muito legal, porque quando eu conheci o Vitor, ele estava vendendo e a gente... Tô encurtando a história aqui, né? Sim. E vamos. Eu falei, cara, bicho... acabou minha grana aqui, não é vamos assim. Devagar. Eu falei, cara, não é assim não, né, cara? Tipo, e também não queria vender nada das participações da empresa. E o Vitor falou, cara, não, vamos botar a grana na frente aqui, vai lá, vamos tocando e vamos pra frente. Vocês tinham uma puta complementariedade, você já trabalhava muito nisso. Então, o Vitor ali naquele momento foi a antítese do que eu tava vendo do cara tradicional, né? Do tipo, porra, falhei, não sei o quê. Cara, vamos fazer um... E aí a gente tava olhando um pouco do que era o problema que a gente queria resolver. Eu estava com bastante experiência já sendo um prestador para um sistema quebrado, vendo as disfuncionalidades do ponto de vista interno, né? Eu via muito o que estava acontecendo, velocidade de fazer as coisas acontecerem, e eu e o Vitor conversa dali, e a grande conclusão era para tentar resolver, não vou falar resolver, tá? Para tentar resolver esse problema, passava-se por uma discussão sistêmica. E a minha provocação para ele era o seguinte, eu falava, cara, a gente pode fazer the sexiest, techiest solution. Se você é só um ponto numa jornada completamente quebrada e você não tem influência de como é que essa cadeia se conecta, você é só mais um pedaço ali. E aí vai e volta. Digital quebrado. É o digital quebrado, né? Assim, não para falar que não tem negócios que não dão certo na cadeia, é enorme o setor, mas eu estava... Você queria resolver o problema. Eu estava do ponto de vista sistêmico, né? Como é que a gente consegue resolver isso do ponto de vista sistêmico? E a nossa visão ali era, ok, a cadeia de valor está quebrada. O que isso significa, né? Isso significa tecnologia? Sim. Significa tecnologia agora? Não. Por quê? Porque esse alinhamento é um combinado de jogo, né? Eu chego para o hospital A, para o hospital B e falo, olha, a gente conseguimos trabalhar nesse modelo aqui, conseguimos alinhar os incentivos, chego para o médico, o João, Maria, podemos trabalhar nesse modelo, podemos trabalhar nesse incentivo, laboratório, podemos trabalhar nesse modelo, porque a premissa básica é, se a gente conseguir minimamente fazer esse negócio, aí tecnologia, tipo, empower tudo e aí a gente tem um negócio que pode ser transformacional. Então, acho que da forma que a gente olha esse problema como é que a gente pode transformar o setor com todo o conhecimento que a gente já tinha e assumindo que esta primeira camada, que ela é muito mais contratual, né, dos combinados, e aí depois você põe tecnologia em cima desse negócio, né, e como é que você catapulta uma cadeia de valor realinhada com tecnologia. Então, foi essa provocação que a gente teve, né, qual é o modelo assistencial mais sustentável que a gente acredita, qual é o modelo regulatório que a gente mais acredita e qual é o modelo, né, de go-to-market que a gente mais acredita. E aí surge a SAMI naquele momento. Animal. É um jogo, então, que antes da tecnologia é um jogo de design thinking por uma eficiência no processo, porque quando você fala para mim de médicos, hospitais, clínicas, não sei, todos esses stakeholders que você teve que trazer,
Provavelmente você teve que mostrar para ele o seguinte, cara, esse é o jeito que você faz hoje, o jeito que você ganha hoje. O meu jeito é um jeito diferente. Se a gente der certo desse jeito, talvez a gente ganhe mais todo mundo junto, inclusive o paciente. E para desenhar essa eficiência não poderia ser só colocar tech, teria que ser um reaculturamento. Sim. E esse é o desafio. Esse é o desafio, né? E tá rolando. Legal. Ele rola todo dia. Tem muitos desafios que eu não, né, Claro. são coisas internas, mas assim, como muitos dos incentivos, eles são feitos para falhar como maior custo, menor desfecho clínico. Tem muitos incentivos desenhados para falhar, né? E a gente vê isso. Então, assim, não é para te dizer que a gente tem a rede perfeita, a gente tem uma rede super funcional. Aí, dentro do nosso modelo, né? Troca de dados ao vivo. Então, dados para a gente é algo muito importante. A gente conseguiu construir isso. A gente tem todas as informações do que acontece dentro da nossa rede com os nossos membros a cada momento, né? A gente tem um modelo assistencial que começa pelo médico de família. Então, tem um problema cultural no Brasil, porque eu acho que nós fomos a primeira empresa a ser registrada do ponto de vista da ANS com o modelo assistencial que a gente fala pelo médico de família. Que é o primeiro atendimento, ele faz o primeiro atendimento. Exatamente, ele faz o primeiro... a gente pensa que esse aqui é o dono da jornada e ele vai te acompanhar do A ao Z. Nem então, que ele tem que chamar especialistas. Ele traz, e a gente faz um negócio lá dentro que chama matriciamento. Então, eu sou seu médico de família, a gente precisa de um especialista cardiologista. Ele entra no mesmo call, então é esse nível de eficiência. Legal. Tá? Então, aqui a gente Ele conhece o paciente é dele. O paciente é dele. E o paciente sabe o que ele está fazendo no cardiologista, e a gente tenta consolidar o máximo dessas informações dentro da jornada do médico de família para ele saber o que está acontecendo. Então, eu gosto de pensar aqui nesse desenho da atenção primária como o grande maestro. Sim. E se a gente tem esse maestro, se a gente tem todo o ferramental de tecnologia para dar acesso ao paciente e que cria esse elo de confiança, e hoje a gente consegue olhar nos nossos dados o nível de confiança, a gente tem um NPS ali do time entre 89 e 95 desde o começo. Nossa. Então existe um elo de confiança muito grande. Então esse cara vira o maestro da tua jornada. Sim. E ele vai saber o que está acontecendo na atenção primária, secundária, terciária. Mas estou dizendo isso porque, mesmo assim, o desafio, né, que eu estou falando aqui de rede, né, dos conflitos, eles permanecem e tem cada coisa que a gente vê, porque agora, como nós somos uma solução sistêmica, eu vejo o que acontece em qualquer momento da jornada, eu consigo parar, olhar ali no microscópio e ver, será que tem alguma coisa estranha aqui? E tem. Sim, sempre vai ter. Muita coisa estranha, muita coisa. E isso prejudica, né, esse negócio de transparência, né, que jogo que a gente está jogando, né? Eu quero sentar de frente com os nossos parceiros e saber que a gente está jogando o mesmo jogo. Sim. Muito transparente. Eu não quero ficar olhando, microgerenciando todo o processo lá para saber se tem alguma coisa que está conflitante aqui. E, infelizmente, isso é verdade, permanece. Eu acho que a boa notícia é que, como nós somos uma empresa nativa digital, então dados para a gente é um negócio que ele está ao vivo, eu consigo olhar esse negócio. E consegue remediar os problemas e trocar. Muito mais rápido, muito mais rápido. Não traz mais riqueza, precisão. Claro. Mas, enfim, o desafio desse negócio da rede é gigantesco. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu quero explorar um pouco isso, porque eu sou um curioso desse setor, apesar de dominar pouco. Hoje, para a gente, duas perguntas em uma. Quem é o cliente SAMI e quem é o concorrente SAMI? Sem citar nomes, pode dizer as grandes clínicas, os grandes planos, ou não, citando nomes mesmo, o que você acha? Quem é o cliente SAMI? O cliente SAMI hoje, 75% dos nossos membros não tinham plano de saúde quando eles compraram o SAMI. Então, para fazer uma resposta direta para você, é o SUS. Uau. Esse é o meu cara. É da onde ele está vindo. Legal. E aqui tem a gente começou muito forte no microempreendedor individual, aí agora a gente já tem PME e mais recentemente a gente tem fechado contas de 500, 600, mil funcionários. Então, a gente acaou abrindo um pouco o nosso espectro
Mas a gente sempre olhou, desde o começo, a nossa visão era a gente vai atacar esse público aqui, PME, que é onde a gente entende que a gente consegue trazer mais valor, mas o que tem acontecido recentemente é que isso aqui se expandiu, né? Recentemente a gente trouxe uma grande empresa para dentro, agora há 2 semanas, não sei se eu posso falar ainda, mas enfim. Já algumas pessoas gostam de dar breaking news aqui no nosso podcast. Eu não posso ainda. Então, mas assim, a gente começou com essa visão, o PME tá abandonado. Mas de uma forma muito objetiva, né? Hoje, se eu falar quem é o meu competidor, se eu falo que 75% dos meus membros estão vindo não tinham plano de saúde, eu tô competindo com o SUS ali, entendeu? Eu estou competindo com o SUS. Óbvio, aí os outros 25% entram literalmente todas as operadoras tradicionais. Eu posso falar aqui, sei lá, vai desde GNDI, Amil, Sul América, Bradesco... Geralmente em vidas PJs aí, essas competições, né? Isso. Porque o cara que não tinha o plano era o cara que... Exatamente. Maneiro. Então, mas a grosso modo é isso. E aí a segunda pergunta eu não anotei aqui, qual que era a segunda? Não, é isso, quem é o concorrente. Você quem contou, que é o concorrente? Né? 75% ali do cara não tinha plano, então o concorrente era o atendimento público mesmo. E aí, cara, eu quero fazer uma pergunta, porque você conhece os dois, então eu preciso explorar isso, cara. Essa dualidade entre o sistema público-privado Brasil e Estados Unidos, aí é pergunta de curioso mesmo. Um conhecido nosso, não é um conhecido muito próximo, mas ele teve um problema em cima da hora, teve que se hospedar emergencialmente no Albert Einstein, ficou lá para resolver um problema, ficou não sei quantos dias e a conta já está a 20 e tantos mil reais. Ele não tinha plano de saúde. Nos Estados Unidos, a gente sempre ouviu aquela coisa que nos Estados Unidos, qualquer hospital que você entrar, se você sair de lá, eles tratam de você, mas a conta está lá no final. Você vai ter que pagar aquele negócio. Eu nunca entendi isso, cara. Como é que funciona isso? Se eu entrar no Albert Einstein falando, bicho, estou com uma dor no braço, vou ter que operar. Eles têm que me operar e depois eles me dão uma conta, mesmo que eu não tenha grana para pagar? Por que eu tô falando isso? Esse cara que está no Albert Einstein não tem grana para pagar. Ele está fazendo uma vaquinha para pagar. O hospital, ele tem que atender? Uma boa pergunta. Eu sabia que ela não era tão fácil de responder, porque eu nunca consegui responder. Você não... em geral, hospital... Eu estou aqui a 10 mil pés de distância aqui do ponto de vista regulatório, mas eu entendo que você vai ter que deixar um cheque calção na entrada. Tá. Então, alguma coisa tem lá que permitiu que ele entrasse. Se você não é do plano, né? Se você vai no privado, sim. Tá. Nos Estados Unidos, eu acho que você é obrigado a ser atendido. Isso. E aí chega uma conta em geral nos Estados Unidos, é o sistema de saúde mais ineficiente de todos em termos de gasto, 23% do PIB, mais de $1 trilhão em saúde. Meu Deus! E expectativa de vida caindo, mas você é atendido. E aí chega uma continha lá, eu tenho um amigo que teve filha lá, tudo normal, com plano bom e tal. Depois começou a chegar uma conta de $5 mil, outra de 10 mil. Aí era... É o quê? Com participação? Eu não lembro. Extra, não, era tipo cama, sei lá, era um negócio... Nossa, lençóis trocados. Tinha um negócio tão absurdo que ele falou assim, pô, mas eu não entendi, o que eu tava fazendo no hospital que estão me cobrando essas coisas aqui que se não tivesse eu não poderia ser atendido, coisas muito básicas. E é porque lá não tem uma ANS falando o que o plano tem que atender? É por isso? É muito confuso. Né? Muito. É muito mais confuso que o sistema brasileiro, o sistema privado. Tá. Você tem coparticipação, você tem lá um modelo que é parecido com uma franquia, né, que eles chamam de deductible, mas ele entra também num negócio que você entra lá dentro de um sistema, né, de um hospital e aí tem coisa que cai por fora e aí chega uma conta. Nossa. Mas enfim... E o público? O público, você tem lá o Medicare, Medicaid, que é para idoso. Tem o modelo do Obamacare. Mas ele continua sendo extremamente ineficiente. É um mercado Sério, cara? Gigantesco.
mas muito ineficiente. Mas agora, na tua pergunta, se entrar no hospital, você vai ser atendido, vai receber uma continha lá de $100 mil depois. Nossa. O que a gente compra dos Estados Unidos é que eles são o suprassumo do atendimento médico, né? Aqueles ERs, aquelas séries lá, tipo, teve um trauma em qualquer lugar, o cara chega, já é tratado, sai feliz com um doutor, qual é o nome daquele doutor? House. Apertando a mão dele, falando, a gente descobriu uma coisa rara, vai pra casa, tá tudo bem. Eu acho que assim, tem muita tecnologia, mas ele tem por exemplo, uma empresa que a gente conversou bastante lá, uma das coisas que eles estavam fazendo em algum momento era o time de engenharia trabalhando em OCR para ler fax. Aí eu falei, não, calma, deixa eu ver. Puta time de engenharia enorme e tal, eles estavam... Eu falei, não, o que vocês estão fazendo? Porque o sistema de cobrança de vários médicos ainda é um fax. Ainda é um fax. E aí os caras estavam... não consigo fazer... Vamos fazer na mão o fax, né? E eles estavam trabalhando no modelo para ler fax. E aí fazer o billing mais funcional. Cara, eu tô te falando isso aqui há, sei lá, 2, 3 anos atrás. 2, 3 anos atrás. Que loucura. E ainda continua, tá? Ainda continua. Não é que mudou. Pergunta, voltando agora para Sami e para esse mercado de planos que nasceram nativamente digitais. O plano tem que ter o vínculo com os hospitais, com os médicos, ou os planos só tem que estar parceiros no hospital e esse hospital tem com os médicos, as farmácias, os laboratórios, ou vocês têm que conectar todos esses ecossistemas? Por exemplo, vamos ter que ver quais são as redes de hospitais que a gente vai ter oferecendo a Sami. Vamos ver quais são as clínicas laboratoriais, exames laboratoriais que a gente vai ter na nossa rede. Vocês têm que ir conquistando esse tabuleiro de war e criando a rede de atendimento. Sim. Ninguém tem a sua, ninguém precisa montar a sua. Aí eu tenho que fazer o próprio hospital. Não, eu acho que é separado mesmo. É nessa linha que você descreveu. Sim. Então a gente tem que fazer uma combinação de coisas. Então tem aspectos regulatórios super importantes que para atender mínimos que você tem que atender. Sim. E aí você pode desenhar uma rede da forma que a empresa entender que for a forma mais eficiente. Hoje a gente ou vertical, ou com parceiro. É um pouco do que a gente tem trabalhado. Não sei se é um segredo, mas assim, a gente trabalha muito olhando o desenho de rede mais eficiente, né? Como é que a gente faz esse desenho mais eficiente? Tem uma série de atributos lá dentro do time e questões, e aí, para o seu ponto mais cedo, é de estar com um parceiro e falar, cara, no final eu topo pagar mais, desde que tem a previsibilidade, eu tenha a previsibilidade, tenho disponibilidade, que é um grande desafio, e consiga mensurar desfecho clínico, né? Assegurar que, então, se alguns desses atributos são satisfeitos, né? Se eu tenho interoperabilidade de sistema também, que é absolutamente crítico para a gente, eu topo te pagar isso aqui. Eu pago mais. E feliz da vida, legal. Tá? Feliz da vida. Mas é um desafio. Hoje... a gente tem só na região de São Paulo, a gente tem mais de 200 contratos ativos com rede, mas não significa que todos os planos têm acesso. Então, é um pouco do que você trouxe do jogo de war ali, né? Você vai casando, você vai olhando a rede e aí você vai montando ele da forma mais eficiente de todos os pontos de vista, né? Aonde eu consigo ter melhor desfecho clínico, na maior disponibilidade, numa geografia adequada, ao melhor custo-benefício. Porque eu acho que desde o D0 da Sami, e isso é refletido hoje, quando você me pergunta qual que é o teu principal competidor, a gente olha esse negócio, como eu vou trazer saúde privada para 100 milhões de pessoas. Hoje só 50 tem plano de saúde. Nossa. Mas, olhando... Um quarto. Então, olhando o nível de renda discricionária desses outros 50 milhões de habitantes no Brasil, é onde a gente está mirando. Essas pessoas poderiam já comprar Sami, mas elas não compram porque tem medo. Você compra um plano de saúde, principalmente quando você é uma empresa pequena, depois de 12 meses você vai tomar um reajuste de 50%, 80%, super normal. A média do setor está lá em 20%, por aí. Só que uma empresa gigantesca, ela tem poder de barganha, ela negocia 7%, e o resto da turma pequenininha lá, né, eles chamam de, o tomador de price taker, né? Se não tem negociação, o cara tá aqui, 80%, 50%.
E vai. Então, esse pequeno... Então, eu gosto de falar que saúde no Brasil ela é exclusiva por algumas razões. Exclusiva porque caras como eu e você a gente consegue pagar, mas ela é exclusiva dos 75% que ele comprou uma vez, experimentou, no segundo ano ele tomou 30%, no primeiro... Não aguentou. Aí ele pulou fora, não aguentou. Então, é um negócio, é um eterno rouba-monte. Entendi, um tirando da outra. Se você olhar o histórico do Brasil, são os mesmos 25% para sempre. Que ficam trocando. Que ficam trocando. Então, tem gente lá dentro dos 25%, tem 90% que está lá sempre. Caras como eu e você, felizmente a gente consegue pagar um plano de saúde. Os 10 entram e saem, ou seja, né? Fica 10 lá se girando sempre. Então, a gente fica excluindo pessoas. E aí eu gosto de pensar que se a gente entregar a nossa missão, a gente vai ter, né, efeitos secundários, né? Então o que eu quero dizer é, o dia que a gente chegar e começar a atingir essas 100 milhões de pessoas de verdade, o que acontece, né? Você começa a desafogar o SUS. Uhum. Então, putz, se eu pensar que um dia a nossa companhia conseguiu fazer isso, mesmo que do ponto de vista secundário a gente conseguiu desafogar o SUS e permitir que esse negócio fosse mais eficiente, pessoas fossem mais bem cuidadas e a gente, na nossa área privada, fazendo um bom trabalho, incluindo cada vez mais pessoas, putz, me deixaria feliz de pensar que a gente conseguiria fazer isso. Então, eu acho que esse é um aspecto que é uma consequência do nosso negócio bem feito dentro da SAMI. O SUS, eu não sei se esse dado é aberto, o SUS ele tem uma boa eficiência por paciente, um gasto por paciente anual? Do ponto de vista, você tem vários exemplos extremamente funcionais do SUS no Brasil, vários. Mas aí você entra numa questão de tem um pedaço que é recurso, tem um pedaço que é gestão. Então você pode ter locais no Brasil que tem pouco recurso e boa gestão e funciona. Sim. Então não é uma questão de... Cara, tem muito hospital em cidade pequena, coisas que são excelentes, que é melhor do que você ir para uma cidade grande. Isso é surreal, eu não consigo entender muito excelentes. Demanda, são os conflitos, são os conflitos, né? Como é que o repasse do dinheiro, quem que está ali, entendeu? Então, e aí são os desafios do setor público, né? Aí potencialmente você tem corrupção no meio do caminho e aí esse negócio não funciona. Sim. Agora, qual é o desenho assistencial do SUS? É o desenho assistencial da SAMI. Porque a gente acredita nesse desenho. A gente acredita nesse desenho, ele bem organizado, bem remunerado, bem gerido, com tecnologia catapultando, é o que a gente está fazendo na SAMI. Então, por isso que eu acho que no longo prazo, o nosso negócio, além de ser um negócio muito impactante do ponto de vista de inclusão, e a gente trabalha loucamente para isso, e é animal ter a galera trabalhando com isso, é muito legal, o perfil de público que a gente trabalha, mas eventualmente da gente conseguir ajudar a desafogar o SUS, né? Não somos uma ONG, não estamos trabalhando no setor público, mas se a gente fizer o nosso trabalho em escala, e aí eu estou falando em escala, muita escala, e a gente conseguir ter impacto no setor público, putz, por que não, né? Que legal seria você olhar uma jornada dessa e olhar para trás, caramba, desafogamos o SUS, olha só. Ou o SUS falando, talvez a gente precise da SAMI aqui em algumas regiões do Brasil, para ajudar a gente nesse processo. Também. A gente está trabalhando agora... essa eu posso falar numa parceria com a Google, fazendo Generative AI e na jornada assistencial. E uma das coisas que a gente fala foi exatamente isso que você mencionou. Então a gente está trabalhando nesse. Eu gosto dos casos de uso, os primeiros casos de uso vão sair semana que vem no evento presencial da SAMI, a turma da Google está lá também. E estamos trabalhando nisso, mas muito nessa visão do tipo, como eu chego nessas 100 milhões de pessoas? Como é que a gente vai chegar lá e como é que a gente vai transformar esse negócio, como é que a gente vai escalar? Então, como é que você vai fazer isso? Com muita tecnologia. Sim. Muita tecnologia. E a gente está ativamente trabalhando nisso. E de verdade, se a gente conseguir deixar uma marca que, puta, essa empresa aqui que ajudou a desafogar o SUS. Caramba, porque tem que ser muito grande, entendeu? Tem que ser muito grande. E é global, né? Então, sim, porque, assim, sem a menor dúvida. É um case global, né? É um case global. Então... É assim que a gente é o que a gente está mirando, é o que a gente trabalha, essa direção que a gente está fazendo. E as pessoas que estão em volta da companhia estão muito alinhadas nessa missão. E é demais, é demais. Você falou para mim, cara, se esse cara me entregar... se ele me entregar disponibilidade, se ele me entregar transparência, eu pago mais para ele porque eu preciso dessa qualidade para o meu paciente. E aí a pergunta que eu ia te fazer é...
o Brasil paga mais por essa saúde de qualidade ou existe uma busca louca por uma competição de preço? Eu só quero estar coberto para não depender do atendimento público. Há muitos anos atrás, quando eu era adolescente, eu ouvia muito isso. Ai, não me importa, eu só quero ter um plano para não ter que ficar dependendo de ficar numa fila de hospital. Era essa o mote. E aí nasceram 300, na época não eram ainda os digitais, planos que depois de um ano morrem, entendeu? Então essa briga por preço, ela na minha cabeça adolescente, ela era uma coisa presente. Eu percebi que depois de um tempo começaram os planos de nicho para os mais idosos, mais experientes, não sei o que, tal. E aí hoje eu vejo você falando, cara, eu prefiro pagar mais para eu ter essa qualidade, mas ao mesmo tempo 75% das pessoas eram aqueles que não tinham plano. Como é que tá esse gap do cara pagar por saúde para quem não pagava, né? Tipo, eu já não pagava por saúde, mas agora eu vou pagar. Eu pago competindo ou eu pago porque, eu tô ouvindo outros caras falando que é muito bom, tem um boca a boca forte. O que faz esse cara pagar mais pela saúde? Ou não é pagar mais, tá todo mundo competindo em margem pequena mesmo. Super ponto. Obrigado pela pergunta. Tem 2 pedaços aqui. A boa medicina é cara, a má medicina é mais cara ainda. E é aqui que eu tô do ângulo do legal. Eu vou te pagar mais se você me entregar isso. Porque o que acontece quando... Eu te cobro em definitivo. Quando você me não me entrega valor, você fica... doente, dando prejuízo, trabalho, custo. E fica navegando numa rede e vai de um lugar para o outro, e vai de um lugar para o outro. Então, entendi. O custo... Então, acho que o Vitor fala muito isso, né? A boa medicina é cara, a má medicina é muito mais cara. Então, mesmo que eu tenha um plano que é o nosso play na SAMI, né, que é de custo mais baixo, faz sentido fazer isso. Agora, a segunda parte... Dá mais lucro curar o paciente para vocês. Essa é a tese da companhia. Só para quem é eficiente, tem tecnologia. E os nossos dados mostram isso. Sim. Agora, o segundo pedaço, que é um grande problema, que aonde eu estou operando, a grande maioria dos nossos clientes, primeiro, não conhece o nosso modelo assistencial, e também pelo setor, ele é dominado pela discussão de rede e preço, que foi o que você descreveu. Qual é a rede e preço? Qual é a rede e preço? E o nosso segredo ali é todo o pedaço da atenção primária digital que a gente construiu, toda essa interligação, ali que está o valor, conectando toda essa jornada. Sim. Então, se eu tenho um cara que está olhando, eu quero preço e rede... eu tenho um preço, obviamente, competitivo, mas eu não gosto de pensar em preço, eu gosto de pensar em valor. Então, muito da nossa frustração dentro da companhia ainda é... Como é que eu faço ele perceber isso antes de entrar? Não, e o desafio cultural, né? E a gente tem um desafio cultural e a gente falha, tá? Assim, a gente falha, né? Tem coisa que é jornada quebrada e faz parte, né? Da jornada, mas principalmente... a pessoa, e mesmo, né, eu estou falando de uma pessoa que vem do SUS, que já está acostumada com esse desenho assistencial, quando ela está comprando o primeiro plano de saúde da vida, ela tem essa percepção do cartão de crédito ilimitado. Eu vou em qualquer lugar, eu faço qualquer coisa. E o nosso desenho... Agora eu vou usar. Agora eu vou usar, exatamente. Ele compra para usar, né? E o que a gente está arguindo aqui, a nossa visão o modelo assistencial que a gente está propondo é um modelo inclusivo. Lembra, 15 minutos atrás eu estava falando da exclusão? Quando eu consigo fazer esse desenho assistencial de forma sustentável, qual que é o reajuste? A inflação natural do país é 7, 5, seja qual for. Ele se mantém no plano. Ele se mantém no plano. Agora, você quer a rede... Eu abro a rede para você. Só que, meu amigo, daqui 12 meses eu vou te cobrar 45% de reajuste. Então, tem esse grande desconexo entre o modelo hoje que se compra plano de saúde ou que se vende é preço e rede. Qual é o teu preço? Qual é a tua rede? Qual é o teu preço? Qual é a tua rede? E aí não tem diferença entre operadora A, B, C ou D. Né? Não existe. Se é preço e rede, se eu tenho o mesmo hospital que a operadora 2 tem, eu vou no menor preço.
E o que a gente está arguindo, e eu acho muito bom, né? A gente estava conversando, né, sobre a turma da Alice e tal, eles têm um modelo assistencial similar. Então, putz, pelo amor de Deus, vamos empurrar esse negócio e que esse negócio voe para frente. Sim. Né? Quanto melhor eles forem, quanto melhor nós formos, melhor para os dois. Tem então, 75% do mercado para... e a gente está em mercados diferentes também. Então, assim, e o mercado é muito grande, né? Isso aqui, você olha o mercado de fintech, putz, quantas empresas não deram certo, né? Exato, Então, exato. Aqui eu acho que a gente precisa trabalhar juntos e trabalhar nesse modelo assistencial. Acho que a gente tem muita coisa similar lá e quanto mais a gente empurrar isso, mais sustentável será para o setor e para os membros, né? Para os beneficiários. Sim. Você citou o pessoal da Alice aqui e tem algumas empresas que trabalham, algumas startups que nasceram nesse setor e ganharam mercado. Mas, ao mesmo tempo, eu quero trazer uma provocação aqui. É uma pergunta com várias coisas dentro. Vou anotar, hein? Pode anotar. Nós recentemente investimos num plano de saúde. PET. Em plano de saúde PET, investimos na Plamev, não é regulado. Ah, não sabia. Não. Pelo PET Authority. Não tem um PET Authority. Ele não é regulado, o que abre espaço para muita coisa, né? Por enquanto, ainda não existem os advogados dos PETs e os PETs reclamando em português BR. Por favor, eu gostaria de um atendimento mais canonizado, né? Faltou cookie, não veio o meu cookie. Cadê o osso, né? O lanchinho, após eu tirar meu sangue, acabei de doar sangue, você não me deu um osso. Mas a gente ainda não tem isso, o que abre espaço para a gente construir uma linha de atendimento que eu posso personalizar e eu posso colocar de acordo com o meu estudo de sinistralidade. Eu não preciso ter uma super linha de atendimento para todos os casos críticos, por exemplo, porque não tem um agente regulador obrigando eu fazer castração de cachorros. Castração é uma coisa à parte. Então, eu faço um plano onde eu atendo várias coisas, 80% lá, o pareto dos problemas. Mas o que eu sei que é sinistralidade óbvia, que é carro batido, como, por exemplo, castração, você não coloca no plano. Imagina se, por exemplo, tivesse um plano obrigando isso. Então, vocês têm um plano, vocês têm a obrigação regulatória. E eu sei que o desafio dos planos são os pacientes críticos, a sinistralidade e as linhas de atendimento daquele paciente crítico. Tem solução para isso? Ou quanto mais o plano cresce, mais difícil fica administrar esses pacientes críticos ao longo do tempo? Por exemplo, um plano de 5, 10, 15 anos, ele já vai ter pacientes que vão ter câncer, que vão ter não sei o quê, que vão ter que fazer cirurgias mais caras, diabetes. Já os planos mais novos, eles ainda conseguem administrar essa base no início. Faz sentido o que eu perguntei? Acho que não fez muito, né? Já misturei com o plano PET. É que tem um pedaço aqui, né? Quando você fala de risco atuarial, você estava falando de sinistralidade, então, essencialmente, você está falando de risco atuarial. Hoje, quando a empresa é pequena, a gente é super suscetível aos eventos outliers, né? Então, você tem um evento lá, sei lá, algum evento de câncer pode custar R$1 milhão, né? Explode. Ele explode. Então... E não tem o que fazer, tem que atender. A tendência... não, tem que atender, lógico. A tendência no longo prazo é que você estabilize... Tá. Porque quando você tem uma base de, sei lá... O desvio padrão, né? Exatamente. Tá. Ele começa a ficar tudo mais ali dentro. Mas se você não fizer a gestão desse negócio direito, o que acontece? Isso aqui vira ele vai explodir em algum momento. Então, você tem que ficar vendendo, e tem muitas histórias, talvez que você já tenha se referido, né, do plano aparecer, depois quebrava, né? Porque você recebe o dinheiro na frente, se você está crescendo, você esconde isso, né? E não aparece. Até a hora que... começa a bater. Se você não estiver crescendo tão rápido, esse negócio começa a bater. O que é interessante hoje na SAMI, e talvez seja... eu estava com o CEO de uma ex-operadora aí, um cara super próximo da gente, e eu mostrei um gráfico interessante. Qual é a nossa aposta? A nossa aposta é, se eu alocar recursos na frente para o meu beneficiário, ele vai me custar menos lá na frente. E aí, por que isso é um grande risco, mas também pode funcionar e aparentemente está funcionando? Hoje a gente olha a nossa curva de sinistro dentro da SAMI, ela começa baixa, ela sobe, e aí chega no 13º, 14º mês, ela começa a baixar. Que isso
nas palavras de algumas pessoas, nunca visto em planos de saúde, porque ele só sobe, né? E aí você tem que subir o preço. Então a prevenção está funcionando. A prevenção está funcionando. A prevenção está funcionando. A prevenção está claramente funcionando. Uau. E é incrível ver isso em fatos e dados. Nossa, é muito legal. bicho. E é muito... Então você pensa... Né, Isso é um estudo. É um estudo. Você vê o negócio subindo, aí ele estabiliza, aí começa a descer. Você fala, caraca, estamos fazendo alguma coisa certa a gente está fazendo aqui, e com o risco atuarial muito mais alto, porque a base é muito pequena. Então a gente tem... Essa foi a nossa grande aposta. Por que essa aposta não funciona? Não vou falar que ela não funciona, que ela é difícil de fazer, ou ela foi muito difícil de ser construída, por causa dos incentivos de venda, por causa dos reajustes. Sim. Então o cara tem um reajuste, aí vem, vai para outra operadora, troca de operador. Então o tempo de permanência... Então, se você é uma operadora, fala, cara, vou alocar recurso nesse cidadão aqui no começo. Para daqui a pouco ele ir embora para outra. Para ele ir embora para outra. Vai ele bonzinho para outra. Se eu perco membro no 12º mês, é um problema. Sim. Porque eu não vou recuperar o custo de aquisição. Então, o que a gente percebeu bicho. E aí volta na cadeia de valor. Se eu estou entregando a cadeia de valor, ele não vai tomar um reajuste alto. Então, não importa o que alguém chegue para ele e fala, vai para a operadora. Ele fala, cara, olha o meu reajuste. Para que eu vou sair daqui? Mas essa é uma decisão de longo prazo, dolorida, e que você tem que apostar. E a gente apostou e deu certo. Então, esse é um pouco do... E aí, quando você chega lá, né, na maturidade, você começa a cruzar ali as 100 mil vidas, a estabilidade, e aí isso aí começa a virar margem, e não uma explosão. Tem várias histórias aqui de grandes empresas que o playbook foi, cara, põe gente para dentro, cresce, que todas as ineficiências, elas desaparecem do crescimento. Parou de crescer, meu amigo, vem um rojão. E se você não está fazendo gestão de carteira, que é o que a gente faz muito bem lá dentro, aí vira insustentável, né? Sim. Vira insustentável. Então, acho que foi um pouco da nossa aposta estratégica. Aloca recurso. Genial. Então, você olha o nosso sinistro, cara, ele sobe bem. Sim. E aí, o problema seria se no final esse cara mudasse de plano. Mas justamente como você tem uma eficiência... Puta problema. Aí estaria dando base boa para os outros. Exatamente. Né? E essa é a aposta que muitas players tradicionais não fazem. Se eles não fazem, sabem que vão perder, talvez eles não tenham o incentivo certo para querer cuidar dele bem durante um ano. Esse é o problema. É que você tem capital aberto, você tem se você começar a fazer essa aposta agora, você vai fazer um shift no teu sinistro. 3 anos. Intenso, cara. O teu sinistro vai subir na hora. E aí você é uma empresa de capital aberto, você vai ter uma barrigada para explicar gigantesca aí. Até você virar... Não, e tem gente que não vai topar também. Você tem acionista que não vai topar. Fala, cara, tô fora desse jogo. Quero ganhar dinheiro. E eu tô aqui no cap table nos próximos 5 anos, cara, isso aqui, você vai virar esse jogo em 10. Então, eu já tô fora. Não quero. Não quero. É sistêmico. A pandemia ajudou os planos de saúde? Plano de saúde eu não posso dizer, ajudou muito a SAMI. A SAMI. Sim, principalmente do ponto de vista regulatório. Telemedicina, abertura de processos, né? Digitalização. Nossa, fantástico. Era necessário e todo mundo pedia e precisou vir um evento catalítico para a gente virar a chavinha e hoje está tudo bem, graças a Deus. E hoje está tudo bem. Tipo, é isso que mais me impressiona. E hoje, cara... Quantas coisas poderiam estar tudo bem? Lembrar que o dado nosso na atenção primária... Talvez, eu não estou com o número fresco aqui, mas eu quero dizer que 90% dos nossos atendimentos na atenção primária total, na atenção primária, 90% ou 95% são digitais. Uau! Telemedicina, mensagem de texto, um aplicativo de saúde mental... E aí o nosso mesmo time atende essa pessoa presencial, mas salvo engano está por volta desses 90%. Eu não discordo porque eu diria que meus últimos 6 encontros com médicos ou pedidos de exame foram feitos 100%. Minha mãe está fazendo telemedicina. Isso é lindo, cara. Minha mãe faz telemedicina. Não, eu tô no cardiologista. Você tá? Não, eu tô aqui. Eu preciso desligar que eu preciso ligar o Zoom. Isso é lindo. Então, eu acho que desse ponto de vista foi muito bom. Agora, do ponto de vista... Eu acho que a pandemia só categoricamente trouxe esse ponto de vista muito infeliz no Brasil, que se eu não tenho um plano de saúde, eu potencialmente, isso eu falo muito para investidor. Essa é a diferença do modelo americano. O que acontece nos Estados Unidos? Você é atendido, quebra a tua família inteira, você sai vivo. Sim.
No Brasil, você morre na fila. É. Aqui você morre. Lá você não morre. Lá você não tem que dar um morre. jeito para pagar. Não sei se dá um jeito para pagar na sua vida, mas você não vai morrer. Na Europa também. Então, muitas vezes, quando eu estou conversando com investidores, e aí tem muita gente morrer na fila nesse negócio de impacto, cara, aqui você morre na fila, infelizmente, né? Você vê no jornal, né? Abre o jornal, aí você vai ver todo dia. Sim. Eu não sei como é que foram os números para os planos de saúde, mas eu tendo a acreditar que eles também tiveram um ano de crescimento, mas com certeza, cara, essa transição para a telemedicina, para o digital, isso foi uma coisa que revolucionou. Eu quero entrar no nosso último bloco aqui de papo. Você falou algumas vezes sobre AI, parceria com o Google, etc. E eu quero explorar justamente essa questão que a pandemia provocou a gente, da telemedicina, do digital, não só a telemedicina do primeiro atendimento, mas de você usar equipamentos remotos para análise de imagens do paciente que está no interior de Santarém, mas aquele médico consegue, pela via telemedicina, mandar isso para um hospital super gabaritado aqui, que faz análise, devolve para esse cara. E aí vai vir agora AI, que já deve estar, vocês devem ter acesso a uma AI no mundo da medicina, as notícias, muito mais do que eu, né? A minha é mais genérica, né? Eu estou olhando AI para tudo. Como são os próximos anos da SAMI? Como são os próximos anos dessa tecnologia? O que você tem imaginado? Porque vocês são pure tech, né? Vocês nasceram digitais. Mas muito dos processos, revisitar esse ecossistema, pensar nessa cadeia completa. O que você está vendo de tech que vai mudar a saúde mesmo, que vai melhorar exame, que vai melhorar entendimento de imagem, que vai fazer pré-análises e preconceitos? Por exemplo, vou trazer pitadas aqui, tá? Vai existir um dia em que o paciente SAMI vai fazer um exame genético para saber se ele tem propensão para determinadas coisas e você poder melhorar o atendimento para ele. Imagina que incrível se você tiver 100% de um exame genético de todos os pacientes. Você ia ter mais dados ainda. Só que você é carésimo. Esse tipo de provocações. Para onde a gente está indo em tech? Acho que nessa sua pergunta específica, esse custo já desceu bastante. Para onde a gente está indo do ponto de vista de tecnologia? Acho que a coisa mais interessante para a gente hoje, aí falando de AI generativa, né? Tem muito caso de uso simples. Então, antes da gente, né, desse mundo explodir, a gente estava olhando que eram os casos de uso. E aqui não tem ficção científica. Aqui tem um negócio, e aí trabalhando mais próximo com isso, né? Aliás, eu estava num call desse antes de vir para cá. E de novo, eu não sou um cara técnico, mas o que me parece e a gente está fazendo isso agora, na semana que vem tem os primeiros casos de uso. Você consegue pular pedaços com AI generativo. O que eu quero dizer, né? Então, quando você vai fazer software, e a gente teve um feedback muito legal de um advisor nosso, que foi VP de engenharia da Google por 13 anos, tá? Ele falou, cara, pencil and paper. O que você está falando, né? Não escreva uma linha de código enquanto você não desenhar o processo, né? Então, assim, pegue a caneta, levante a caneta, meça a temperatura do indivíduo, registre a informação, não sei o quê. Então, faz a interação, vê um time de processo, fica olhando aquilo, desenha, e aí vem um time de engenharia e produto, e aí você começa a desenvolver software. Quando você está falando de AI generativa, hoje eu consigo rodar um LLM dentro de todas as interações dentro da companhia informações, então eu consigo olhar, dar um exemplo talvez simples para ficar claro. Então eu tenho dor de estômago, alguma coisa simples, tá? Uma dor de estômago, bate ali. Aí eu consigo olhar todos os chats que foram dor de estômago e todos os outcomes daquilo. E pode ser tome Buscopan e resolveu ou não, tome não sei o quê, resolveu ou não. Em 96% dos casos, Buscopan resolveu. Exatamente, é onde eu estou querendo chegar. Então, eu olho isso, em vez de eu ficar desenhando o processo, não sei o quê, AI generativo, ele consegue pular essas coisas, consegue fazer coisas mais... Então, outro exemplo, né? A jornada de uma pessoa, como você consegue transformar a saúde, a jornada de uma pessoa, de todos nós, ela fica muito na atenção primária a vida inteira. Aí você passa para a secundária, volta, né? Aí você vai para o hospital, volta. Aqui, quando eu estou gerindo um painel de pacientes e entra o João aqui para consultar comigo, eu preciso olhar, sei lá, 10, às vezes 30 variáveis dele para chegar em alguma coisa.
AI generativa consegue trazer, consolidar todas essas interações. Então, pensa aí, o médico, estou vendo 5 pessoas por hora, 3 pessoas, 10 pessoas por hora. Não tem a menor condição do ponto de vista de padronização em que eu consiga ver todas as interações medicamentosas, todas as condições, comorbidades clínicas desse paciente e chegar num... Então, com AI generativa, eu consigo standardizar muito desse negócio, trazer e empoderar o médico, empoderar a enfermeira. Perfeito. Então, tudo que a gente está trabalhando agora, nestes casos de uso, é tudo para empoderar essa turma. É tudo para empoderar essa turma. E o que acontece é a capacidade de sintetizar múltiplas informações. Então, se eu sou médico, cara, eu estou olhando 10 pacientes por dia e com múltiplas comorbidades, cara, a minha chance de comer bola é muito grande. Porque tem o estresse, eu tenho que registrar, então, putz... Deixa uma AI ligando uns alertinhos ali para você, né? O AI faz toda a prescrição, cruza com um prontuário eletrônico. Legal. E aí, quando você entra no chat, é o caso do Buscopan, putz, aqui 95% é Buscopan. Óbvio, a gente ainda não está entrando no automático. No automático. É tudo sugestivo. Sim, sugestivo. Tudo sugestivo, e a gente vai começar a rodar em teste. Semana que vem a gente vai apresentar para a empresa e já vai começar a rodar em teste separado, não é? Sim. É tudo interno, mas é um pouco do que a gente está olhando. Ainda não estamos entrando do ponto de vista clínico, intervenções clínicas, porque aqui aí já começa a entrar em aspectos regulatórios, mas tudo que a gente está fazendo, por hora, está em modelo sugestivo. Quando a coisa administrativa vai ser automática e tal. Que aí é para vocês. Aí ele começa a entrar no modelo sugestivo. Aí sugere para o profissional de saúde e o profissional de saúde olha e fala, putz, isso aqui faz sentido. Maravilhoso. E vai, entendeu? Então é um pouco da onde a gente está trabalhando, porque eu acho que aqui, e aí às vezes eu falo algumas coisas malucas aqui, mas eu acho que aqui tem um nível de produtividade 5 vezes. Então, o que eu estou falando aqui é saúde em escala transformacional, e eu acho que a gente consegue fazer isso com as tecnologias disponíveis. Não é ficção científica. Você vai conseguir pular muitos processos e você vai conseguir catapultar profissionais múltiplas vezes, né? Você vai empoderar profissionais no máximo da profissão deles. Sim. Então, desde o técnico de enfermagem, a gente vai levar o técnico, vai virar um super técnico de enfermagem, a enfermeira, o médico, e é esse o nosso objetivo. Por quê? Porque eu quero dar acesso à saúde. E AI generativa tem o poder de fazer isso. E a gente está vendo isso sendo criado ainda muito mais divertido, porque a gente já está em cima dos modelos, já estamos vendo. Agora apresentaram, né? Há uma hora atrás, eu estava vendo as telinhas lá do já primeiro... com insights que você fala, uau! Não, eles já estavam lá no nível de precisão, e falaram, pô, agora já dá para... E aí, semana que vem tem um evento da companhia, vai estar lá a turma da Google também, e a gente vai apresentar os primeiros casos de uso. Pô, cara, animado, assim, é legal. Isso me deixa muito animado. É legal porque, assim, a gente começou esse negócio faz alguns meses já, e agora, e vendo as telinhas, vendo o negócio acontecer, eu falei, caraca, que animal. Que maneiro. Que animal. Eu tenho uma última pergunta aqui para você. Pergunta também eu fiz várias perguntas de curioso do mundo da saúde. O plano, o seguro do carro, se você não bate ele, você vai pagando uma franquia um pouco menor. Você tem lá o prêmio. E eu acho que existe um sonho na saúde que é, se eu souber exatamente como você está se comportando... 2 sonhos. Ótimo. Eu já sei onde você está indo. Esse plano deveria ser correspondente a como você está cuidando de você. Se você está se zoando, você deveria pagar mais, você vai gerar mais dor de cabeça para o plano de saúde e para o seu médico. No âmbito, né, da suposição e dos sonhos, com cada vez mais AIs, exames, atendimentos e proximidade desse cara, mais day-to-day data a gente vai ter desse cara. Sim. Vai chegar nesse ponto, onde quem se comporta mais tem um plano diferenciado? A gente já conseguiria fazer isso. Uau. Mas dá uma ligada lá para a turma regulatória. Para a turma lá de cima. Dá uma ligada lá para a turma e a gente pode falar mais no próximo episódio, mas... Sim, a gente já teria a capacidade de fazer. Acho que tem outras empresas. Aqui, de novo, não é ficção científica. Porra, isso ia ser muito legal, e é super claro. Pô, você consegue desenhar um incentivo muito claro. Isso ia ser muito incrível. Claro. Isso ia ser tão bom para a população, cara. Para todo mundo. É um negócio de acesso, né? Mas assim, você tem atores que conseguem fazer isso do bem e do mal. Tem um jeito de fazer. E sim, precisa de regulamentação, com certeza. E eu acho que a ANS faz um super papel aqui
Mas tem que olhar todos os lados, né, da cadeia. Porque né? tem atores muito bons que querem melhorar a saúde como um todo. Então, eu acho que sim, precisa de regulação, mas precisa abrir algumas coisas. Aqui tem um sandbox, talvez, para esse tipo de... Exato. A gente conversa com uma empresa da África do Sul e que eles têm esse desenho muito claro e com muito sucesso. Uau. Porque, olha que engraçado, né? Coisas que a gente já escutou, né? O cara que chega no horário, o cara que vai na academia, o cara que se cuida, ele bate menos o carro. Olha porque isso. ele é mais responsável. A casa dele pega menos fogo. Nossa, cara. Ele perde menos o celular. Então, do ponto de vista de... É um comportamento. É um comportamento. Incrível. O cara que cuida da saúde... Incrível. Desculpa. E já existe essa informação. Ele vai ser disciplinado contra os Ele vai ser disciplinado. Esse negócio, quando eu escutei da primeira vez, a casa dele pega menos fogo, eu falei, como assim, cara? Genial. Porque a casa de todo mundo está sempre pegando fogo. Não, cara, assim, quando eu olho o sinistro de fogo, porque sinistro de fogo tem, o cara esqueceu o negócio no fogão, explodiu o fogão. O cara que se cuida pega menos fogo, inclusive roubam menos o carro dele, porque ele não para em qualquer lugar. Bate menos o carro, então tem uma série de... E assim, isso aqui é dados existentes. Sim. E a gente já poderia desenhar incentivos e mecanismos nessa linha, e a gente já tem essas informações. Pô, isso seria incrível, porque seria um ciclo virtuoso, onde as pessoas que não podem pagar estão mais saudáveis. Né? Tipo, a pessoa que quer o desconto, porque tem gente que... Não, peraí, eu vou me cuidar mais, porque meu corpo tá legal, não sei o que, e ainda tem um descontinho no meu plano de saúde. Super incentivo. Super. Não poderia ser mais alinhado, mas... Mas eu ia acabar deixando um dinheiro a mais com vocês, né? Não sei. Eu tô meio cheinho. Mas os exames estão bons. Pô. Tá bom. Então tá bom. Ricardo, desculpa. Falei, o Ricardo foi a última gravação. Guilherme, cara, a gente bateu 1 hora de papo aqui, a gente falou de AI, de atendimento, de futuro da saúde, de como resolver esse problema, falamos comparações Brasil e Estados Unidos. Cara, foi um papo incrível. Eu queria realmente agradecer a sua presença, agradecer ter aberto a agenda para vir para cá, participar aqui junto comigo, ter respondido todas as perguntas com muito bom humor, com muita particularidade também, profundidade. Queria agradecer também o time do Investidores VC, fez uma cartinha aqui em agradecimento. Por você ter vindo aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo contar o case. Que legal. E eu queria pedir esse momento aí, obviamente... Feito a mão. Handwritten. Você não vê isso hoje. Você não vê isso. Isso faz muita diferença. Muito faz legal. toda a diferença. Obrigado, cara. Obrigado, animal. Animal. Queria abrir um espaço, cara, para palavras finais, para você deixar sua mensagem, para o pessoal que está escutando a gente. Eu ia falar empreenda. Mas na semana passada, eu estava pensando que eu vou escrever um livro que se chama Não Empreenda. Porque é difícil, convicção, e às vezes tudo em volta é difícil e as pessoas precisam saber antes delas tomarem a decisão de empreender. Empreender é uma missão, quem está de fora tem uma impressão Sim. Quem está lá dentro, e eu imagino que você deve conversar com muitos fundadores, é uma jornada dura. E aí você tem um negócio que ele, por definição, ele não está sob controle. Sim. Porque se ele está sob controle, você não está numa startup, ou você está indo devagar demais. E é um pouco da provocação que eu faço. Se está tudo bem, se está tudo bem, a gente está indo devagar demais. A gente não está indo rápido o suficiente. Não é nem devagar. A gente não está indo rápido o suficiente. Então, você já opera num nível de, vamos chamar de desconforto, caos organizado, e você tem tudo em volta de você. Então, se você não está preparado para esse negócio, não empreenda. Não empreenda. E ainda vai ter família, e ainda vai ter não sei o quê. Exatamente. Então, saúde. Tem tudo em volta dessa jornada. Agora, se você consegue viver no desconforto por muitos dias, por muitos anos, então empreenda, porque é foda, é animal. E você vai dar bom. conta. É muito bom. É muito... Hoje, trabalhar com as pessoas, eu falo isso na SAMI, só tem gente fera. É outra coisa. É animal. Esse momento é legal. O nível de satisfação, e você vê as coisas construindo, é animal. Então, assim, eu amo o que eu faço. Sim. Empreenda,
mas saiba o que você está fazendo. Porque muita gente olha, a empresa fez não sei o quê, levantaram dinheiro, vou empreender. Cara, Sim. a jornada é dura. A jornada é muito dura. A jornada é dura. E eu vou, inclusive, complementar que é o seguinte: a jornada é muito dura e ela não é para todo mundo, e o que a gente viu aqui mostra isso. Agora, se você não consegue ficar satisfeito vivendo no mundo sem a solução que você pensa que ela deveria ter, então vá atrás de construir o mundo à sua forma, porque quando dá certo, é um tesão. Quando você constrói algo para ser do jeito que você acha que deveria ser, desde o primeiro negócio, você falou, cara, tá errado essa hoje, tem que mudar isso aqui. E quando você constrói, começa a dar certo e os números e os dados e aí você fala, bicho, a gente consegue provar. É demais. Aí é demais. É demais. Ou seja, você não aguenta viver num mundo onde a sua solução não exista e você tem um estômago para aguentar enquanto não estiver dando certo, né? É perfeito. Se você tem esse incômodo, vale a pena ler o livro que vem aí, né? Não empreenda, para te mostrar se você realmente tem os guts ali para... Então, porque tem uma falácia, né? Do tipo, eu vou levantar dinheiro, eu vou estar lá, cara, não é o mais fácil, é o mais difícil. Não é isso. E você levantar uma rodada, sabe o que significa levantar uma rodada? É milhões de dólares de responsabilidade, e não milhões de dólares na companhia. Para você curtir, exato. Então, eu acho que aqui é a mensagem que muita gente acha que... E aí fica uma pergunta, você levantou dinheiro, não sei o que. Cara, não. Você levantar dinheiro é um ato de responsabilidade, não um ato de sucesso. Não significa nada. Só significa que ficou mais sério e mais difícil. E mais difícil. Porque o ar é rarefeito quanto mais você cresce. Exatamente. Bom ponto. Mas é isso. Muito obrigado, Guilherme, e muito obrigado você que acompanhou aqui a gente nesse papo com o Guilherme, cofundador e CEO da Sami. E olha, eu vou te falar, a gente entrou muito nesse tema que eu gosto, a gente foi muito pelo lado do consumidor, também pela tecnologia, pela inovação, por esse lado desses novos planos digitais, mas principalmente entendendo qual é a revolução e como que ela muda no dia a dia pra gente aqui. Gostei muito do papo, espero que vocês tenham gostado. A gente tem o nosso podcast Big Deals Talks toda quarta-feira e toda sexta-feira o nosso giro de notícias comentando as rodadas de investimento que aconteceram aqui no ecossistema. Muito obrigado. Assista a gente também no YouTube. Se você está só ouvindo, saiba que também no nosso Spotify você pode assistir esse episódio. Os Reels, os trechos, os shorts vão estar disponíveis no @investidoresvc. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, galera. Obrigado.